Estamos aqui para mais uma lição. A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando servindo a Deus com alegria. Sim, e hoje o tema da aula é Felizes os que são misericordiosos. Então vamos lá. A misericórdia de Deus são novas cada manhã. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, fala assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus ele é fiel. E o cristão tem o dever de ser bondoso e exercer a compaixão com as pessoas. Sim, devemos ser bons e praticar a palavra. O nosso Deus é rico em misericórdia. Devemos nos compadecer com o nosso próximo, do nosso próximo, e agindo assim, Deus também se compadecerá de nós. Vamos continuar aqui. Eu não falei memorizando. Memorizando são felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Olha, forte, hein? Mateus capítulo 5, versículo 7. Vamos continuar aqui. A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer a bondade a todos sem privilegiar um ou outro, sem escolher. Eu quero ser bom com essa pessoa e com essa não. Não é assim. É com todos. Ensina também que não importa o que a pessoa tenha feito, pois se estiver necessitado, devemos ajudar. Se ela está necessitada, precisando de alguma coisa, você deve ajudar, não ver a falha dela, entendeu? Até mesmo se for uma pessoa que não gosta da gente. Se a pessoa não gosta de você, você deve fazer aquilo que Deus mandou, entendeu? Sem ver o defeito dela. E essa situação nos faz lembrar de um episódio bíblico que Jesus ele contou. Foi questionado por um mestre da lei, e este homem se levantou tentando encontrar alguma prova para que pudesse acusar Jesus de alguma falha. Isso a gente vai entender agora. Vamos lá. Então, continuando falando, Jesus ali, ele ia pregar, ele estava pregando ali, e vem um mestre da lei, uma pessoa que conhecia as escrituras, conhecia, vamos dizer, a Bíblia daquela época. E ele veio para ali questionar Jesus. Ele veio assim, Jesus, e perguntou: Senhor, o que devemos fazer para herdar o reino dos céus? E é claro que Jesus sabia da intenção e respondeu-lhe: O que diz a Escritura Sagradas a respeito disso? E o que você compreende acerca do que elas dizem? Então o sacerdote, lembrando das Escrituras, falou: Olha, a Escritura fala: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia, mas ele não queria ali ouvir Jesus. Então, Jesus falou: olha, é isso mesmo, você está correto. A Bíblia diz para você fazer isso. Mas ele querendo se justificar, dizendo: mas eu não sei como amar. Quem é o meu próximo? Como assim eu tenho que amar a Deus e ao meu próximo? Mas quem é esse? Então ele fala para Jesus: olha, Jesus, quem é meu próximo? Quem é essa pessoa que eu tenho que ajudar? Tipo, fazendo desentendido. Mas Jesus sabia. Então, Jesus quer, quantas vezes Jesus fala com a gente, falando: olha, teu próximo é esse, cuida dele, guarda ele, visita, toma conta. E a gente se faz desentendido e finge que quem é esse próximo? Quem é essa pessoa? E é claro que essa parábola ela vai servir para você. Se você ainda não sabe quem é o seu próximo, se você tá perdido perguntando: quem é meu próximo? Como assim eu devo amar a Deus e amar o meu próximo? Agora você vai aprender assim como eles aprenderam. Através dessa parábola, Jesus pode sim falar com você e ensinar você
como você deve amar ao teu próximo. E vamos para a história. Jesus ele contou uma história que dizia a história que havia um moço que percorria por uma estrada que era perigosa e de repente ele percorrendo a estrada apareceram ladrões que roubaram tudo que ele tinha e ainda machucaram ele, deixaram todo machucado, todo ferido na estrada. E aí ele ali, passando um sacerdote ele significa pessoa escolhida por Deus para administrar as coisas sagradas no templo. Um sacerdote passou e não o ajudou. Vendo ele ali no chão, ferido, machucado, não o ajudou. E depois de um tempo, passou o levita. E levita é alguém que conhecia a escritura, conhecia a palavra, mas mesmo assim passou de largo, não o ajudou. E a gente vê dessa história que os dois agiram da mesma forma, mas este agiu da mesma semelhante ao sacerdote e passou de largo e não o ajudou. Vemos aqui que duas pessoas conheciam a palavra, mas mesmo assim não ajudaram, não fizeram aquilo que Jesus já tinha falado, ajudar o próximo, amar o próximo. Mesmo assim não ajudou. Então, não seja como eles, não façam assim. Ajude o seu próximo, pratique a palavra. Vamos lá. Então, a gente vê dois exemplos de coisas que não fazia. O sacerdote e o levita. Pessoas que passaram ali de lado. Então, temos dois exemplos que Jesus ensinou só nessa palavra. Mas é claro que ele queria que a gente aprendesse quem é o próximo. Então ele continua falando que aquele moço estava ali há um bom tempo na estrada e passou um levita, quer dizer, passou o samaritano. O samaritano é alguém que veio de Samaria e este era desprezado pelos judeus, que eram o levita e o sacerdote. Eles não gostavam dos samaritanos por ser um povo mestiço. E os judeus gostavam apenas deles mesmos, naquela época que Deus não gostava de misturas no Velho Testamento. E os samaritanos adoravam deuses e tudo mais, então eles eram um pouquinho desprezados pelos povos ali judeus. Mas é claro que aquele samaritano, ele poderia sim conhecer a palavra, conhecer Jesus, conhecer ali a palavra de Deus. Mas ele, ao passar, ele teve compaixão, ele olhou aquele moço no chão, ele decidiu ajudar, ele pegou aquilo que ele tinha na bolsa, ele pegou o vinho, pegou o azeite, limpou, passou na ferida, cuidou do moço e ainda ele não querendo apenas fazer isso, ele levou o moço a uma pensão para que ele pudesse descansar e se recuperar e ainda pagou tudo o que precisava, remédio, estadia, tudo que o moço precisava para ter um bom descanso e uma boa recuperação, ele ajudou. E ainda falou que se precisasse de mais dinheiro para cuidar, ele daria. Porque é isso que Deus nos pede, para termos compaixão do próximo. Além de compaixão, a palavra de hoje era o quê? Misericórdia. E aonde a gente vê isso na Bíblia? A gente vê isso em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, que fala assim, ó: pelo contrário, sejam bondosos e atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus por meio de Jesus perdoou vocês. Então a gente deve ter o quê? Misericórdia. Tanto que em Salmos, no capítulo 12 e no versículo 4, Salmo 112, 4 fala: a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, aqueles que são bondosos e misericordiosos. Então Deus ilumina a vida daqueles que o quê? Tem compaixão, misericórdia, que se compadecem do teu próximo. Não seja igual o levita, não seja igual o sacerdote. A gente é ocupado, sim, a gente tem muita coisa para fazer, sim. Eu sei que vocês têm que ajudar o pai e mãe, vocês têm que limpar a casa, às vezes vocês querem só brincar e às vezes vocês têm muita responsabilidade, mesmo sendo novos. E às vezes tem um coleguinha que está sendo zoado na escola, tem um coleguinha que não tem lanche para levar para a escola, ou não tem caderno, não tem lápis. E vocês poderiam compartilhar e acabam não fazendo porque
aquela criança excluída ali do meio do seu círculo. Não façam isso. A pior coisa que você pode fazer para um ser humano é excluir ele de estar junto. Por quê? Deus nos fez seres sociáveis e quando a gente exclui, aquilo machuca. Tenham compaixão, cuida um dos outros. Você tem 2? Dá um. Você tem um lanche? Divide. Você quer brincar? Chama todo mundo, não exclua. Tenha compaixão e ajude o seu próximo, assim como Jesus te ajudou muitas vezes quando você pediu e muitas vezes sem você perceber. É verdade. Depois de contar essa história para o mestre da lei, Jesus lhe perguntou qual desses 3 homens era o próximo daquele moço que havia sido assaltado. Então o mestre da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia e o socorreu. E por fim Jesus lhe perguntou: pois então, vai e faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa com o seu próximo, o ajude. E nessa história que Jesus contou, aprendemos que nosso dever é tratar as pessoas com amor, ajudá-las em sua necessidade, mesmo que as pessoas não sejam tão próximas de nós ou mesmo a algum conhecido. Quando somos amigos de alguém de quem as pessoas zombam, quando dividimos nossos lanches ou quando ajudamos alguém que está enfrentando uma grande dificuldade, então somos felizes, pois nos tornamos misericordiosos com o nosso próximo. Somos felizes por ajudar, ficamos felizes em ajudar alguém. É isso que um misericordioso faz. Ajudar alguém que precisa não é somente um dever, é um privilégio, é algo ali que é especial que Deus nos deu. Quando fazemos o bem, não significa que somos bonzinhos, mas sim que conhecemos a Jesus e nos tornamos filhos dele. Porque assim como a gente leu em Efésios que através de Jesus a gente foi perdoado, a gente também deve perdoar. E a gente deve amar, a gente deve cuidar do próximo. E Jesus fala outras coisas que a gente deve fazer em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Colossenses 3:12 fala assim: vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, não só da misericórdia, mas também da bondade, da humildade, da delicadeza e da paciência. Olha só as outras virtudes aí que Jesus fala. Ter bondade, ser misericordioso, ser humilde, ter paciência, ter delicadeza para tratar as pessoas, para falar com os outros. Vocês podem aprender sim agora que são novinhos, que estão aí começando a criar a sua personalidade, criando ali o seu caráter. Aprendam agora essas coisas, as boas virtudes, que quando vocês forem maiores, quando vocês se tornarem adultos ou adolescentes, vocês vão poder se tornarem boas pessoas, que vão ajudar, que vão amar, que vão cuidar e que vão ter ali a presença de Cristo. E como é bom que vocês agora, sendo crianças, aprendam a amar o irmão que está do lado. Porque quando vocês crescerem, vocês também vão precisar dos outros. Vocês já precisam, mas vocês vão precisar ainda mais. Vão aprender a confiar, vão aprender a muitas outras coisas necessárias. E eu quero que vocês guardem essa palavra. Tenham misericórdia, compaixão, amor, carinho e bondade pelo teu próximo. E quem é o teu próximo? É o teu irmão, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu colega de escola, é o teu vizinho, é todas as pessoas à sua volta. E amem ao Senhor, teu Deus, tá? O nosso Deus. Porque a gente ama a Deus e ama o nosso próximo, a gente se torna bem mais do que feliz. E apenas a presença de Deus já nos basta para glorificar, para exaltar e ter uma vida
plena em Cristo Jesus. Amém? Amém. Pai do Senhor e até a próxima aula. Se inscrevam no canal, Curta compartilhem e tire suas dúvidas com a gente, tá bom? e responda as perguntas aqui embaixo É. para a sua edificação e crescimento espiritual. Isso mesmo. Até a próxima. Tchau! Pai do Senhor.